motor Stirling é um motor de combustão externa. Alguns protótipos construídos pela empresa holandesa Philips nos anos 1950 e 1960 chegaram a índices de 45% de eficiência, superando facilmente os motores a gasolina, diesel e as máquinas a vapor, que possuem eficiência entre 20% e 30%. Esse tipo de motor funciona com um ciclo termodinâmico composto de 4 fases e executado em 2 tempos do pistão: compressão isotérmica, o que significa temperatura constante, aquecimento isocórico, o qual possui volume constante, expansão isotérmica e arrefecimento isocórico. Este é o ciclo idealizado, válido para gases perfeitos, que diverge do ciclo real medido por instrumentos. Não obstante, encontra-se muito próximo do chamado ciclo de Carnot, que estabelece o limite teórico máximo de rendimento das máquinas térmicas. O motor Stirling surpreende por sua simplicidade, pois consiste em 2 câmaras em diferentes temperaturas que aquecem e arrefecem um gás de forma alternada, provocando expansões e contrações cíclicas, o que faz movimentar 2 êmbolos ligados a um eixo comum. O gás utilizado nos modelos mais simples é o ar. Ao contrário dos motores de combustão interna, o fluido de trabalho nunca deixa o interior do motor. Trata-se, portanto, de uma máquina de ciclo fechado. O motor Stirling Gamma é o modelo mais conhecido. É constituído por 2 cilindros independentes, onde o pistão quente, pistão deslocador, faz o deslocamento do fluido de trabalho, que é um ar ou um gás, entre a extremidade quente e fria, suspenso por uma haste deslizante sobre buchas e pelo centro do cilindro quente. Este pistão é totalmente isolado e confinado do ambiente externo. O segundo pistão, conhecido como pistão de trabalho, encontra-se separado do cilindro quente, diferentemente do beta. Esse é responsável pelo trabalho do motor, compressão, expansão, descompressão e contração do fluido de trabalho. O motor do barco náufrago, e ele foi feito principalmente de lata de alumínio. Aqui, tanto o suporte do virabrequim, quanto o cabeçote, né, que é o que vai comportar o pistão, foi feito de lata de alumínio. Aqui o cilindro de trabalho, ele foi feito de uma base de plástico, né? Vou mostrar aqui, uma base de plástico. Aqui é uma bola número 9, que vai inflar durante o funcionamento do motor. Para segurar a bola, para fixar a bola à base de plástico, nós utilizamos uma tira de uma câmara de moto de 2 centímetros. E aqui na parte superior, uma tampinha. Aqui por baixo da bola também existe outra tampa. Aqui os aros são todos de aço e eles são conectados, né? Esse aro aqui do cilindro de trabalho, quanto o aro aqui do virabrequim, que está interligado ao aro do pistão, todos eles estão conectados e com graxa, para que o movimento seja bem uniforme e não haja atrito, né? Que haja menos atrito possível durante o movimento. Aqui embaixo nós temos a fonte fria, né? Que ela foi feita de lata de pêssego em conserva. E aqui dentro nós colocamos água. Para fazer a ligação do cabeçote com os cilindros de trabalho, utilizamos 2 mangueiras. Uma aqui na frente e outra do outro lado, aqui atrás. Fizemos então 2 furos aqui no cabeçote, nessa lata, aqui atrás, e também 2 furos na base de plástico do cilindro de trabalho. Para que não houvesse vazamento de ar, utilizamos silicone que aguenta altas temperaturas e colocamos em todos os locais onde achamos que poderia haver vazamento. Aqui para acoplar o cilindro de trabalho à lata principal, né? Essa lata aqui que fica o suporte do virabrequim e o cabeçote, utilizamos esse aro, essa barra de alumínio.
Aqui, ligando os dois com a curvatura de 90 graus entre as duas partes. A hélice do barco foi feita de cano PVC. Nós pegamos um cano, cortamos ele ao meio e uma das partes, né, foi medido o meio, né, ele aqui tem 30 centímetros, o meio, fixamos o meio e lateralmente cortamos para que ele ficasse de uma forma mais aerodinâmica, porque vai ser ele que vai gerar a propulsão do barco. Ele vai girar para a direita quando o motor estiver funcionando. Esse é o barco Náufrago, da Regata Termodinâmica do ano de 2015. E a gente fez a estrutura dele toda de isopor, que era uma certeza nossa, né, que ele não iria afundar. Isso diminui a metade dos problemas da estrutura do barco. Embaixo, na base, colocamos 2 folhas de isopor, porque com uma a gente estava achando muito frágil, corre o risco de quebrar. Então, colocamos 2. Na lateral, apenas uma e fixamos com cola de isopor. Mas estava muito... não estava ficando firme a base, a lateral, então colocamos palito de espeto para fixar melhor. Na parte inferior, colocamos 2 lemes. E eles estão aqui, ó, centralizados, os 2, na parte inferior, que é para dar a direção do movimento. Aqui na parte central, superior, colocamos essa lata, né, que ela vai fazer o suporte do motor e é onde vai ficar a chama. Aqui embaixo. Na parte aqui de dentro, nós pintamos de rosa, né? Só questão de estética. E aqui fora, de preto. Quando damos partida no motor girando a hélice, o pistão deslocador vai descer dentro do cabeçote e o ar que estava em cima, frio, vai para baixo e vai ser aquecido pela chama que vai estar aqui abaixo do motor, fazendo com que o ar que está aqui embaixo se expanda e siga para o cilindro de trabalho. Aqui no cilindro de trabalho, esse ar expandido, ele vai inflar a bola, fazendo com que haja o movimento de rotação no virabrequim, fazendo com que ele gire e faça novamente o movimento no pistão deslocador. Com esse movimento do pistão deslocador, o ar que está embaixo, sendo aquecido, vai subir na parte superior do cabeçote, havendo resfriamento e finalizando o ciclo. Como o motor Stirling apresenta 2 etapas isotérmicas e 2 isométricas em seu ciclo, calculamos apenas 2 temperaturas, a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria. A temperatura da fonte quente é a do ponto T3 e T4, que é igual a 673 Kelvin, que é a temperatura máxima para uma chama proveniente de uma queima de álcool. Já a temperatura da fonte fria é do ponto T1 e do ponto T2, que é igual a 370 Kelvin. Para calcular o volume do cilindro, utilizamos a fórmula πr²h, obtendo, portanto, 2 volumes. O volume referente ao V1 e V4, que é igual a 0,7.917 litros, e o volume referente a V2 e V3, que é igual a 0,1131 litros. Para o cálculo do número de mols, idealizamos o sistema e aproximamos a composição do ar atmosférico à existência de apenas oxigênio. Portanto, utilizamos a densidade do oxigênio vezes o volume ocupado por ele, dividido pela massa molar do próprio oxigênio. Obtemos, então, o número de mols de 0,02036 mols. Já para o cálculo do número de mols,
utilizamos a lei que rege os gases ideais, PV igual a nRT, e obtivemos as seguintes expressões isolando o P da equação. P1 igual a 0,7910 bar, P2 igual a 5,627 bar, P3 igual a 10,23 bar e P4 igual a 1,439 bar. Após este breve esclarecimento de funcionamento do motor Stirling, iremos compreender os cálculos envolvidos em cada etapa deste ciclo termodinâmico. A primeira etapa é do ponto 1 ao ponto 2, onde ocorre uma compressão isotérmica. Para o cálculo do trabalho, temos a expressão inicial, onde trabalho é igual a menos a integral de volume inicial ao volume final, PDV. Sabemos que P é igual a nRT sobre V. Então, ficará na expressão menos a integral de volume inicial ao volume final, nRT sobre VdV. Como nRT é constante, ele sai da integral, ficando igual a menos nRT, a integral de V1 sobre V2, dV sobre V. E isso nos leva à expressão final, que vai ser igual ao trabalho, que é trabalho menos nRT ln de V2 sobre V1. Após essa expressão, basta substituirmos os valores encontrados anteriormente e calcularmos o trabalho. Isso temos um valor total de menos 121,87 joules. Para a energia interna, ΔU é igual a dQ mais dW. dQ é menos PdV, onde ρU sobre ρV, a T constante, dV, é igual a zero. E o valor de ΔU é zero por se tratar de um gás ideal. Na entalpia, ΔH é igual a dQ mais VdP, onde ficará na expressão ρH sobre ρP, a T constante, dP, também será igual a 0 joules, por se tratar de um gás ideal. Para o cálculo do calor, ΔU será igual a dQ mais dW, onde, como calculamos anteriormente, ΔU é igual a zero, basta isolarmos Q e ficaremos com a expressão Q é igual a menos o trabalho, que nos dará um valor de menos 121,87 joules, o contrário do trabalho calculado. Para a entropia, a expressão é ΔS igual à integral de dQ sobre T. ΔS será igual a Q sobre T, e aí substituímos os valores. Q é menos 121,87 joules sobre 370 kelvins, dando um valor da entropia igual a menos 0,3294 joule Kelvin a menos 1. Na segunda etapa do ciclo termodinâmico, do ponto 2 até o ponto 3, há o aquecimento isométrico, que é o aquecimento a volume constante. Para o cálculo do trabalho, temos a expressão que é igual ao trabalho, que é igual a menos PdV. Como neste caso o volume é constante, o trabalho será igual a zero. Para o cálculo da energia interna e calor, temos a expressão que é ΔU igual a Q menos PdV. ΔU será igual a Q, que será igual à integral de T2 até T3, ρU, ρT a volume constante dt. ρU, ρT a volume constante é o valor de CV, e então vamos ficar com a integral de T2 até T3 CV dt. Substituindo agora o valor de CV, ficamos com a expressão ΔU, que é igual ao calor, que é igual à integral de menos 370 kelvins até 673 kelvin. O valor de N será 0,02036 mol, vezes o valor de CV, que é 5 meios, vezes o valor de R, que é 8,314 joule, mol a menos 1 por Kelvin a menos 1 dt. Então, só nos resta agora substituir o valor da variação da temperatura. Então, ficará assim, ΔU igual a Q, que será igual a 0,02036 mol, vezes 5 meios, vezes 8,314 joule, vezes
joule por mol a menos 1 por Kelvin a menos 1 vezes 673 Kelvin menos 370 Kelvin. Isso vai nos dar um valor de ΔU igual ao calor, que será 128,22 joules. Para o cálculo da entalpia, o ΔH é igual a Q mais VdP. V ΔP. ΔH será igual à integral de T2 até T3, ρH, ρT, a pressão constante, dt. ρH, ρT, a pressão constante, é CP. Então, a integral ficará integral de T2 até T3, CP dt. Substituindo esses valores, ficamos com a integral de 370 kelvins até 673, o valor de N, que é 0,02036 mol, vezes o valor de CP, que é 7,5, vezes o valor de R, que é 8,314 joule por mol a menos 1 por Kelvin a menos 1 dt. Agora, vamos substituir o valor da variação da temperatura. Então, ficaremos com a expressão ΔH, que será igual a 0,02036 mol vezes 7,5 vezes 8,314 joule mol Kelvin vezes 673 Kelvin menos 370 Kelvin. Isso nos dá um valor de entalpia igual a 179,51 joules. Para a entropia, temos que ΔS é a integral de T2 até T3 de CV sobre T dt. ΔS será igual a CV integral de T2 a T3 dt sobre T a volume constante. Substituindo esses valores, temos que ΔS será igual a 0,02036 mol vezes 5,5 vezes 8,314 joule mol a menos 1 Kelvin a menos 1, integral de 370 Kelvin até 673 Kelvin dt sobre T. Como aqui temos um integral, invertendo, nós vamos ter o Ln, e isso vai nos dar ΔS igual a 0,02036 vezes 5,5 de R, que é 8,314 joule mol a menos 1 Kelvin a menos 1, vezes o Ln de 673 Kelvin, que é T3, sobre Ln de T2, que é 370 Kelvin. E isso vai nos dar um ΔS igual a 0,2532 joule Kelvin a menos 1. Na terceira etapa do ciclo termodinâmico, que vai do ponto 3 até o ponto 4, temos uma expansão isotérmica. Nesta etapa, o trabalho é calculado da seguinte forma: trabalho igual a menos a integral de V3 até V4 PDV, que será igual a menos a integral de V3 até V4 nRT sobre VdV. Tirando o nRT da integral por ser constante, ficamos com menos nRT integral de V3 até V4 dV sobre V. Isso vai gerar a equação final, a equação final do trabalho, que é igual a menos nRT ln de V4 sobre V3. Substituindo esses valores, temos trabalho igual a menos N, que é 0,02036 mol, vezes o R, que é 8,314 joule mol a menos 1 Kelvin a menos 1, vezes T, que é 673 Kelvin, vezes o Ln dos volumes. O volume 4 é 0,7917 sobre o volume 3, que é 0,1131. Esses volumes estão em litro. Substituindo todos esses valores, temos que o trabalho será igual a menos 221,68 joules. Para o cálculo da energia interna, temos que ΔU é igual a dQ mais dW, onde dQ menos PDV é igual a ρU, ρV, a T constante dV, que por ser um gás ideal será igual a zero. O ΔU é igual a 0 joules.
Na entalpia, ΔH será igual a dQ mais VdP, onde ρH, ρP, a T constante, dP, será igual a 0 Joule, por também se tratar de um gás ideal. No calor, ΔU é igual a dQ mais dW, onde o ΔU, como feito anteriormente, é 0 joules, que será igual a dQ mais o D trabalho. Passamos o Q para o lado, isolamos o Q e temos que o calor será igual a menos 221,68 joules, que vai dar igual a 221,68 joules. Esse é o valor do calor nessa etapa. Na entropia, a equação é ΔS igual a integral de dQ sobre T. ΔS será igual a Q sobre T, e substituindo os valores de calor e temperatura, ficamos com Q, que é igual a 221,68 joules, sobre T, que é 673 kelvins, nos dando um valor final da entropia de 0,3294 joule por Kelvin a menos 1. Na quarta e última etapa deste ciclo, onde ocorre do ponto 4 até o ponto 1, temos o arrefecimento isométrico. Como essa etapa também é isométrica, isso significa que o volume é constante, o trabalho também será igual a zero. Para o cálculo da energia interna, para o cálculo da energia interna e calor, ΔU será igual ao calor menos PDV. ΔU será igual ao calor, que será igual à integral de T4 até T1, ρU, ρT, a volume constante dt. Já sabemos que ρU sobre ρT a volume constante é igual a CV, então ficamos com a equação ΔU igual a calor será igual à integral de T4 até T1 CV dt. Substituindo esses valores, temos que ΔU é igual ao calor, que é igual à integral de 673 kelvins, que é o valor de T4, até 370 kelvins, que é o valor de T1. N, que é 0,02036 mol, vezes o valor de CV, que é 5 meios, vezes o R, que é 8,314 joule mol a menos 1 por Kelvin a menos 1 dt. Então, vamos substituir apenas agora o valor da variação de temperatura, ficando com ΔU, que será igual ao calor, igual a 0,02036 mol, vezes 5 meios, vezes 8,314 joule, mol a menos 1, Kelvin a menos 1, vezes o valor de T1, que é 370 Kelvin, menos o valor de T4, que é 673 Kelvin. E isso nos dará o valor da energia interna e calor igual a menos 128,22 joules. Para a entalpia, ΔH será igual a Q mais o V ΔP. ΔH será igual à integral de T4 até T1, ρH, ρT, a pressão constante dt. ρH, ρT, a pressão constante, já sabemos que é Cp. Então, ΔH será igual à integral de T4 até T1, Cp dt. Substituindo esses valores, temos que ΔH será igual à integral de 673 Kelvin até 370 Kelvin, 0,0236 mol, vezes 7 meios, vezes 8,314 joule mol a menos 1, Kelvin a menos 1 dt. Basta agora somente substituirmos os valores da temperatura. E vamos ficar com o valor do ΔH, vamos ficar com a expressão do ΔH igual a 0,02036 mol, vezes 7 meios, vezes 8,314 joule mol a menos 1, Kelvin a menos 1, vezes o valor de T1, que é 370 Kelvin, menos 673 Kelvin, que é o valor de T4. Isso vai nos dar um valor de ΔH igual a menos 179,51 joule. Para a entropia, ΔS será igual à integral de T4 até T1, CV sobre T dt. ΔS será igual a CV, a integral de T4, T1 até T1,
dt sobre T a volume constante. Substituindo esses valores, vamos ficar com ΔS igual a 0,02036 mol vezes 5 meios, que é o valor de CV, vezes 8,314 joule mol a menos 1 Kelvin a menos 1, a integral de 673 Kelvin até 370 kelvins, dt sobre T. A integral de dt sobre T é igual ao ln de 370 Kelvin sobre 673. Então, vamos ficar com a expressão assim. ΔS é igual a 0,02036 mol vezes 5 meios vezes 8,314 joule mol a menos 1 Kelvin a menos 1 vezes o ln de 370 Kelvin sobre 673 Kelvin. Isso vai nos dar um ΔS igual a menos 0,2532 joule Kelvin a menos 1. A eficiência do ciclo é calculado por 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Aplicando os valores obtidos no nosso ciclo, temos que a eficiência do nosso motor é dado por 1 menos 370 Kelvin dividido por 673 Kelvin, que dá um total de eficiência de 45%. Tendo chegado ao fim do ciclo termodinâmico, temos calculado o trabalho, a energia interna, a entalpia, o calor e a entropia. Na etapa 1 para 2, temos o trabalho igual a 121,87 joules, a energia interna igual a 0 joules, a entalpia igual a 0 joules, o calor igual a menos 121,87 joules e a entropia igual a menos 0,3294 joule Kelvin a menos 1. Na etapa 2 para 3, temos o trabalho igual a 0 joules, a energia interna igual a 128,22 joules, a entalpia igual a 179,51 joules, o calor igual a 128,22 joules e a entropia igual a 0,2532 joule Kelvin a menos 1. Na etapa 3 para 4, temos o trabalho igual a menos 221,68 joules, a energia interna igual a 0 joules, a entalpia igual a 0 joules, o calor igual a 221,68 joules e a entropia igual a 0,3294 joule Kelvin menos 1. E por fim, na etapa 4 para 1, temos o trabalho calculado igual a 0 joules, a energia interna igual a menos 128,22 joules, a entalpia igual a menos 179,51 joules, o calor igual a menos 128,22 joules e a entropia igual a menos 0,2532 joule Kelvin a menos 1. Com esses valores, podemos calcular o trabalho total do ciclo, a energia interna total do ciclo, a entalpia total do ciclo, o calor total do ciclo e a entropia total do ciclo, só somando. Então, o trabalho total do ciclo é menos 99,81 joules. A energia interna total do ciclo é 0 joules. A entalpia total do ciclo é 0 joules. O calor total do ciclo é 99,81 joules. E a entropia total do ciclo é igual a 0 joules. Nos cálculos termoquímicos, temos que a reação de combustão para o etanol é a seguinte: 1 mol de etanol líquido mais 3 mols de oxigênio gasoso, formando 2 mols de dióxido de carbono gasoso mais 3 mols de água líquida. Aplicando na fórmula do ΔH de combustão, temos que ΔH de combustão é igual ao ΔH dos produtos menos o ΔH dos reagentes. Substituindo os valores na fórmula, obtemos que o ΔH de combustão da reação é igual a menos 326,63 kK por mol. Para o cálculo da temperatura da chama, usamos a seguinte fórmula: menos o ΔH
igual a integral de T da chama até T0, o somatório de Ni CP/dt. Substituindo os valores na fórmula, obtemos que a temperatura da chama é igual a 4.124,36 Kelvin. Já para o cálculo da temperatura de explosão, utilizamos a fórmula ΔH padrão igual a ΔU mais ΔNi RT, para encontrarmos o ΔU, que foi igual a 328,850 kcal por mol. A partir daí, utilizamos a seguinte fórmula: menos ΔU igual a integral da temperatura de explosão até T0, somatório de Ni CV/dt, para encontrarmos a temperatura de explosão, que foi igual a 5.732,23 Kelvin.